Eu te perguntasse agora, o quanto você precisa faturar para não ter prejuízo, você saberia me responder? Muitos empresários vão me responder que não, mas esse é o número mais importante da sua gestão financeira. Muitos empresários acabam definindo metas de venda sem saber de fato o mínimo que ele precisa para pagar os custos variáveis e as despesas fixas do seu negócio. E o resultado vende muito, vende, 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 mas não consegue enxergar o lucro. E é isso que você vai ver agora. Como saber o mínimo que você precisa faturar com a ferramenta certa dentro do seu negócio. Então vamos lá. Aqui dentro do Decontro, logo que você entra, você consegue visualizar o seu painel. Consequentemente, você consegue ter os números claros no seu negócio, do quanto entrou e o seu custo variável, porque é o ponto de equilíbrio, ele é calculado com base. Você pega a receita, né? O quanto entrou, o custo variável, menos o custo variável e o percentual da margem de contribuição, que é esse percentual que vai te ajudar a pagar ali as despesas fixas de seu negócio. Então, o ponto de equilíbrio é para dizer o quanto você precisa para pagar os custos e as despesas fixas de seu negócio. Tudo bem? Então, aqui no próprio Deconto, você já consegue visualizar isso de acordo com o que você vai lançando, tanto nas. Aqui você vai lançando tanto nas entradas e nas saídas, o próprio sistema já faz esse cálculo de forma automática, te trazendo essa clareza. E aqui também você consegue visualizar o seu ponto de equilíbrio do mês ali. Então, aqui dentro do mês, você consegue visualizar o quanto você teria que faturar, mais ali o percentual para você ver a diferença de lucro. Esse mês aqui ainda não fechou, então, de acordo com os lançamentos, tá esse valor aqui do realizado, que isso aqui é um valor projetado. Deixa eu ver aqui, junho, ó, projetado. Esse é o projetado, sim, tá aqui, ó, projetado. Mas dentro do realizado você consegue visualizar. Outra coisa também que você consegue visualizar aqui, logo no painel, descendo aqui, você consegue ver os pontos de equilíbrio importantes dentro do seu negócio, que seria o ponto de equilíbrio, né? Sem investimento, quanto você tem que faturar para pagar só os custos e as despesas fixas do seu negócio, sem investir ainda. Você também consegue saber o ponto de equilíbrio com o investimento, o quanto você tem que faturar para poder pagar os custos da sua empresa mais os investimentos. E o ponto de equilíbrio ali com as saídas não operacionais. O quanto você tem que faturar para poder pagar ali tanto custo, despesa, investimento e as saídas não operacionais. O que é saída não operacional, Lina? Vamos aqui, vamos para o plano de conta. Você vendo aqui no plano de conta, você consegue visualizar o que são as saídas não operacionais, para ficar um pouquinho claro. Aqui, ó. Você consegue ver. É tudo aquilo que não faz parte da sua operação. Por exemplo, faz parte. Aqui nós somos uma empresa de consultoria, nós não vendemos nada. Se um dia eu quiser vender esse mouse aqui, faz parte da minha operação vender mouse? Não faz. Então, é uma movimentação não operacional, seria uma entrada não operacional. Outro exemplo também aqui, pagamento de empréstimo. Você não abriu empresa para pagar empréstimo. Então, você paga, mas não faz parte da sua operação. Como também juros, não é normal. Você está pagando juros, 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 juros por atraso, por exemplo. Juros de antecipação, porque o ideal é você receber do cliente sem precisar antecipar. E aqui tem algumas coisas que você pode ver. Você pode adicionar e excluir. A gente pede para não excluir, né? Porque é um plano de conta padrão, mas você pode adicionar. Caso queira excluir, você vai fazer do jeito que você quiser dentro do seu negócio. Então, voltando para cá. Ah, Lina, mas meu ponto de equilíbrio está muito alto. Lembra que ele está no projetado. Aqui o meu está no projetado, que é onde tem mais resultado para poder ver nesse exemplo. Ele está aqui ó, no projetado, por isso que ele está muito alto. O que acontece? Olha a minha despesa fixa. Ela é 60 mil. Eu tenho 60 mil em despesas fixas. Olha minha receita, 7 mil. 7 mil de receita, né? Então, eu tenho 40% ali de margem de contribuição. Então, ele pega esses 60 mil e multiplica por 40. Aí ele vai me dizer ali que gerou essa margem ali. Mas aqui, ele pega sem o investimento. Então, aqui não considerou investimento. Aqui já considera investimento, mas acho que não teve investimento, então, o mesmo valor. E também não teve movimentações não operacionais. Então, ele faz esse movimento ali para gente. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Aqui você também consegue visualizar, se aqui for no plano de contas, eu vou vir aqui no comparador, que eu gosto dessa análise, para você ver que dá para comparar período. Você pode vir aqui pelo fluxo de caixa também, mas eu vou mostrar pelo comparador, que você já consegue ver dois cenários bem abertos aqui, bem legal. Aqui também você consegue visualizar, olha, o ponto de equilíbrio, tá? Então, você consegue visualizar aqui, ó, ponto de equilíbrio sem investimento, com investimento e com saídas não
operacionais. Então, você consegue ter essa clareza dentro do seu negócio, saber exatamente o quanto você precisa faturar, e o legal é que você consegue ver pelo projetado. Então, de acordo com o que você lança de entrada e saída, já vem para cá. Então, você já consegue projetar, de acordo com as suas contas, o quanto você teria que faturar. Então, você já corre atrás desse faturamento. Então, é essa clareza que você, empresário, que você, dono de pequena empresa, precisa ter. Você precisa saber exatamente o quanto você precisa faturar para não ter prejuízo, tudo bem? E para fechar aqui, se você quer ter essa clareza, descobrir o mínimo que você precisa faturar para ficar no 0 a 0 dentro da sua empresa, quer conhecer o Decontro, quer testar ele por 15 dias grátis, vai ter acesso a todas as funcionalidades, você pode comentar controle ou clicar aqui no link da descrição. Vai ficar aqui na descrição, você entra, você testa por 15 dias grátis. Até já!